Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 30 de junho, estamos aqui com uma importantíssima meditação que passa mais do que uma meditação, uma mensagem de conscientização sobre o eterno e sobre a nossa vida aqui em ligação com Deus. Porque desde o tempo que foi feito o homem, que houve uma transgressão e trouxe o juízo de Deus sobre todos os homens, que os homens ficaram distanciados. E Deus, pelo seu amor em Cristo, trouxe a solução, o resgate para a salvação do homem. E é a esse respeito que nós vamos nos ater, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa meditação. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos em Tuas mãos e faça fluir pelo Teu Espírito Santo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha em suas mãos a Bíblia, confira, porque nós não vamos ler todos os versículos, que vai tomar muito tempo. Então, o assunto desta mensagem é a necessidade do resgate. Quando alguém vai comprar algo e que não tem um determinado valor, a quantia para pagar naquele momento, há de se colocar algo para dar o direito para depois resgatar a dívida. Então foi assim para com a humanidade. Estavam todos nós em dívida, porque está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, pelo seu muito amor, enviou Jesus Cristo para sacrificar e pagar o nosso resgate ali na cruz. Vamos falar aqui de, 5 tópicos. Vamos começar a leitura básica no livro de Lucas, capítulo de número 19. Não vamos ler todo, se refere o contexto todo sobre a um homem que queria conhecer a Jesus. O nome dele era Zaqueu. Vamos ler apenas 3 versículos. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, se resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é isto. Deus em Cristo veio resgatar o homem do seu estado pecaminoso e destituído da glória de Deus para novamente estar com Deus. Vamos aqui para o primeiro tópico, vamos ser bem rápido para ser bem sucinto e objetivo. Quem é este resgate? O Senhor Jesus. Foi o que ele veio fazer aqui, ali na cruz, dar sua vida para resgatar a todos que creem nele. Então, ele veio buscar o que se havia perdido. Nós já lemos agora, Lucas 19:10. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o que significa este resgate? O que significa resgate? Significa o pagamento de uma dívida que ficou pendente e a pessoa não pagou. Então, através do pecado do homem, ficou uma dívida pendente para a maldição eterna. Mas Deus em Cristo veio pagar essa dívida. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Então, ali na cruz, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, estava pagando as nossas dívidas, culpas e a maldição que estava sobre nós
foi retirada, porque Cristo se fez maldito por nós ali na cruz. Agora só recebe esse pagamento, esse resgate de dívida, aquele que aceita o plano da salvação em Cristo Jesus. Vamos para o terceiro tópico. Quem precisa desse resgate para se pagar dessas dívidas? Todos, porque está escrito, todos pecaram, todos. Então, olha só, se é preciso, reflita, medite conosco, se é preciso do resgate, é porque houve um dano, uma dívida, pecado, e se há algo que está colocando sua vida em perigo, e agora? O que vai ser preciso? Do socorro, de um resgate. Aí olha só o que Deus, usando o apóstolo Paulo, disse: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Romanos capítulo 5, versículo 18. Então, o juízo veio para todos. Então, todos precisam. Agora, só quem é que vai receber esse resgate para ter direito à salvação, à vida eterna com Deus? Todos aqueles que o aceitam, esse resgate. Quarto tópico, estamos sendo bem sucinto e objetivo. Quem não aceita, e aí? O que vai acontecer para quem não aceita o resgate de Deus? Vai perder a salvação. Isso é uma forma de o livre-arbítrio, de a pessoa ser grato a Deus ou não, é conhecer o amor que Ele teve por nós, enviando do trono da glória o seu Filho para nascer aqui em uma virgem e se tornar homens como nós, correndo o risco de errar, pecar e perder a salvação, perder a vida dele na glória com o Pai. E isso é que é amor. Arriscou a própria vida do Filho para morrer na cruz, para nos resgatar. É isso. Aquele que não aceita, o que vai acontecer? Permanece a dívida, permanece a maldição sobre a pessoa e perde a salvação. Não vai ter a salvação porque não aceitou o resgate de Deus. Então a dívida dessa pessoa vai permanecer sobre ela. Aquele que não acha necessário e endurece seu coração, agindo dessa forma, como pode Deus ajudar? Não tem como. Quando uma pessoa se acha, não, eu não preciso da salvação, eu já tenho a salvação, não, eu já tenho Jesus, não, eu não preciso disso, eu não sou pecador, eu faço bem. Então está rejeitando. Como é que Deus pode trabalhar numa pessoa que não reconhece o sacrifício dele e o amor dele feito ali na cruz para salvar a todos os homens do seu estado pecaminoso e da maldição eterna? Não há como Deus ajudar uma pessoa dessa. Continuando. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então continua o pecado, continua a dívida sobre aquelas pessoas que são orgulhosas, que dizem que não precisa aceitar Jesus, não precisa aceitar esse plano, rejeita esse plano. Jesus estava falando ali para quem naquele momento? Para os fariseus, saduceus, os escribas, todos conhecedores da lei, que se achavam já justos, que não precisava de aceitar o plano da salvação através do plano de Deus por meio do seu Filho Jesus. Eles se achavam justos, achavam que já eram justos, que já estavam curados. Então Jesus disse, se vocês assim se mantêm
achando justo, o vosso pecado permanece sobre vós e a cegueira espiritual. Então, todas as pessoas que se acham justas, que não precisam do plano salvador de Deus, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o Salvador, que temos que aceitar as doutrinas de Cristo, então, se já julgam justo, permanece a cegueira espiritual, permanece a ira e a dívida sobre tais pessoas. Aqui já concluímos com o tópico de número 5. Pensei que ia ser extensivo, mas foi assim, foi bem objetivo. A quem ele revela? A quem Deus revela a esse resgate? Nessa daqui eu quero perder gastar um bom tempo aqui, se assim o Espírito Santo me usar. A quem se revela? A quem Deus se revela? A quem o Espírito dessa palavra aqui se revela? A quem, irmão Neto em Cristo, Severino Neto, a quem se revela essa verdade? Tenho falado e vou falar até o último dia da minha vida para a glória dele. Deus só se revela para aquele que é humilde de espírito, aquele que reconhece que é pecador, que precisa, se analisa, se conscientiza, que precisa da salvação, que olha para dentro de si e vê, percebe o gemido da alma pedindo salvação. Como nós temos falado em meditações, numa meditação anterior, que a alma geme dentro de nós. Está escrito em Romanos capítulo 8. Toda criatura, toda criação está em gemido por salvação. Então, quando a pessoa cai em si, poxa, eu não sou nada, poxa, eu sou um pecador, a minha alma, dentro de mim eu vejo angústia, eu não tenho certeza da salvação. Se eu morresse agora, eu não tenho certeza de salvação. Eu não sei o que vai ser da minha vida quando eu morrer. Pois é isso que Deus quer, a humildade de espírito. Eu tenho falado aqui, de mim, o meu testemunho particular. Quando eu tinha meus 17 anos, eu olhei para o céu, eu olhei para dentro de mim também. Puxa vida, e se eu morresse agora? Eu falei com Deus pela primeira vez, eu não era cristão, religioso, não era nada, eu era um zero à esquerda. E eu olhei para o céu, meu Deus, se tu existe, escuta minha oração. Quando eu morrer, será que eu vou viver? Tem vida eterna? Me responda. Eu olhei para dentro de mim, eu olhei para o gemido da minha alma, eu atentei para o gemido da minha alma e reconheci, sou pecador, preciso de salvação, preciso da vida eterna, da salvação da minha alma eterna contigo, ó Deus. Deus usou uma pessoa no meu colégio, onde eu estudava, e falou, levou a Bíblia e falou as palavras do plano da salvação. E eu criei, porque eu reconheci que sou pecador. Então, quando a pessoa é humilde de espírito, já o orgulhoso, não, eu sou de tal igreja desde pequeno, não, eu pratico o mandamento, não, eu creio que só eu fazendo o que é certo já estou salvo, não preciso ir a uma igreja e confessar Jesus. Pois é, a palavra de Deus diz que aquele que confessa ao Senhor diante dos homens, Deus o confessará diante do Pai. E aquele que o nega, Deus também o negará. Então é questão de justiça. Deus enviou seu filho ali na cruz, não foi para fazer um espetáculo ou chamar a atenção de alguém. Não, se ele não morresse ali na cruz, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, 15, se não me foge a memória, ele ali destruiu o espírito do pecado através do sangue dele ali na cruz para poder dar a salvação. Aquele sangue vertido na cruz foi um sangue, foi uma expiação, foi um ato espiritual para destruir um poder espiritual chamado morte, para nos dar a salvação. Então,
a gente tem que ser humilde. Humilde de espírito, olhar para dentro de nós, reconhecer. Poxa vida, minha alma está gemendo. Poxa vida, tem eternidade. Seja consciente, existe uma eternidade. Há um dia determinado que nós vamos sair dessa terra. E há um dia determinado por Deus que vai vir um arrebatamento. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo, ou é Romanos, que está determinado por Deus, que um dia ele vai enviar o Filho dele para nos dar a salvação. Está aqui, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Ora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Este varão foi o Senhor Jesus, Filho de Deus. Então, vai ter o dia, ninguém foge da verdade de Deus, do dia da morte e do juízo. Então, é questão de consciência, sensatez. Poxa, aqui a gente vive 30, 40, 50 anos, e depois acabou a vida. Mas depois que acabou a vida, acabou aqui. Mas começa a verdadeira vida, aqui é eterna. E aí, será que aceitamos o resgate, o Senhor Jesus, o sacrifício dele? Se não, na eternidade, diante do juízo de Deus, no grande dia, o tribunal, o dia do juízo final, não teremos Cristo como juiz, e sim como não teremos Cristo como advogado, e sim como juiz. Então, Deus quer perdoar as nossas dívidas aqui, ser nosso advogado. Ele pagou o preço ali na cruz. Então, cabe a nós ser humilde de espírito, porque Deus só se manifesta, só se inclina para o humilde de espírito. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 3 ou capítulo 4, que diz que Deus resiste ao soberbo, aquele que julga já salvo, que não precisa, e que ele é que é justo, ele quem é certo. Aí Deus rejeita o soberbo, mas o humilde, a esse ele se inclina e revela a salvação, revela a sua misericórdia. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 25. Exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos humildes de espírito. Vamos agradecer ao nosso bondoso Deus por sua misericórdia e por sua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós só temos uma oportunidade para decidir a vida eterna da nossa alma contigo ou não, meu Deus. Tem compaixão. Repreende o espírito da soberba, do orgulho religioso. E que o diabo tenta de tudo para as pessoas não entender a tua verdade, nem ser humilde de espírito, meu Deus. Abençoe. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Ótima segunda-feira, muita fé, muita garra. Deus abençoe e seja com todos. Uma boa semana.